deixa eu mudar de assunto agora. Deixa eu chamar o meu convidado, Dr. Álvaro Madeira Neto. Ele já vai dividir tela aqui comigo para a gente falar sobre esse assunto. Muito importante, gente, de como a tecnologia reconecta a medicina e o paciente. É assim que a convergência cada vez entre a tecnologia e a medicina vem redefinindo a conexão dos cuidados com a saúde e também o paciente, oferecendo acompanhamento contínuo, sob medida e mais eficiente. Sabe como é que se chama isso hoje em dia? É Saúde 5.0, como vem sendo chamado esse novo momento da prática médica e da gestão em saúde. E quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o Dr. Álvaro Madeira Neto. Ele é médico sanitarista e gestor em saúde e representa uma evolução no campo da medicina. Essa medicina 5.0. Doutor Álvaro, seja muito bem-vindo. Um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso ponto de vista. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Um prazer grande estar aqui novamente. Boa tarde, doutor. Explica um pouquinho para a gente. Já falei sobre Saúde 5.0, mas quem está ouvindo aqui o programa, de repente, pode não estar entendendo nada. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que significa isso e essa nova corrente, essa nova vertente da medicina, por favor. Na verdade, é uma corrente, como você está falando, é um período que a gente vive, onde todo mundo já deve ter ouvido falar na inteligência artificial, e a gente fica se perguntando, por exemplo, como é que essa inteligência artificial se converteria em relação a cuidado médico. Então, como é que a gente poderia usar a questão da inteligência artificial ou de grandes bancos de dados ou de acessórios que a gente percebe, às vezes um relógio que faz essa interface e coleta os dados do indivíduo e, de alguma forma, manda para o médico. E como é que isso poderia se tornar num atendimento médico mais eficaz? E a isso a gente tem dado o nome de Saúde 5.0. Então, na verdade, é uma interface entre as novas tecnologias e a tradicional medicina, mas aí colocando o paciente, mais uma vez, no centro do cuidado, colocando a saúde como prioridade e não a doença. Doutor, a gente está vivendo um mundo cada vez mais conectado, cada vez com o uso maior do aparelho celular e de outras tecnologias que ajudam, obviamente, em vários aspectos, mas também acabam trazendo outros prejuízos, enfim, vale de como você usa. Mas para a medicina, eu imagino que a tecnologia foi um salto muito grande. Vou contar dois assuntos muito importantes. Recentemente nós tivemos o início da operacionalização do serviço de aqui no município de Quixeramobim. E é um serviço mais moderno e um equipamento que consegue fazer em pouco tempo e já traz esse resultado para o paciente durante a cirurgia lá do médico. E outra realização do vídeo. A medicina avançou bastante e, na opinião do senhor, essa tecnologia vai trazer ainda mais capacidade operacional dos médicos para ser mais eficiente ainda em tratamentos? Sim, com certeza. Assim, uma preocupação que se tinha no início era o grande risco da tecnologia tornar tudo mais frio e distante e substituir o trabalho do médico. O que está se vendo que não. Que, como você falou, as novas tecnologias elas estão aí para auxiliar e cada vez mais fazer com que o médico acerte mais e que o médico tenha condição de dar cada vez mais atenção ao seu paciente, ficar mais ao lado do seu paciente e, sobretudo, antes desse paciente se tornar um paciente, quando ele ainda é um indivíduo saudável, a gente ter condições cada vez mais precisas e precoces de um rastreio, ou seja, a medicina preventiva sendo exercida de uma forma cada vez mais robusta e cada vez de forma a impedir que doenças evitáveis possam, de fato, serem evitadas. Doutor, esse uso da tecnologia é um mecanismo sem volta hoje em dia na nossa sociedade ou não? É um mecanismo sem volta. E, infelizmente, né, a gente hoje se depara com um volume de informações cada vez maior para todos e para o médico não é diferente. Então, quando eu me formei há mais de 20 anos atrás, a gente dizia que um curso de medicina se renovava a cada 6 anos, ou seja, o volume de informação em 6 anos era quase que
totalmente renovado do que o estudante de medicina estava aprendendo. Isso hoje é renovado em poucos dias, porque o volume é muito grande de informação. Então, para isso, o médico tem condição de dar uma atenção cada vez maior e cada vez a gente tem condição de se aprofundar mais ainda nas teorias, nos tratamentos, mas para isso a tecnologia precisa ser usada. Então, são ferramentas que cada vez mais estarão à disposição de todos, e aí eu falo isso porque tanto o Sistema Único de Saúde tem incorporado isso, a gente tem assistido aí medidas e movimentos do governo federal nesse sentido, e do estadual e dos municipais também, e a gente tem assistido também a uma movimentação na saúde suplementar, na saúde particular também nesse sentido. Perfeitamente. Doutor, o senhor que também trabalha com educação, obviamente, educação na formação de novos médicos, como é que tem sido também para esses cursos de medicina? Aqui no município de Quixeramobim, por exemplo, nós temos esse novo curso da UES, e tem sido um grande levante aqui para a construção da saúde no Sertão Central, essa chegada desse curso de medicina. E aqui a gente tem vários cursos na região, temos em Quixadá, em Quixeramobim, em Canindé. Como é que hoje os bancos da faculdade estão lidando com essa tecnologia? Porque o médico também precisa estar bem preparado, e aí desde o banco da faculdade, para saber bem utilizar essas ferramentas, né? Sem dúvida alguma, o que a gente tem visto em vários cursos é a incorporação dessas tecnologias no processo de aprendizagem do aluno. Então, eu sou o coordenador geral de um curso lá de Juazeiro do Norte, e o curso da faculdade tradicional da FMJ e do OMED, e lá a gente já tem isso muito incorporado, como em outras unidades de outros cursos também. Então, é tentar fazer com que o aluno ele já saia dominando essas ferramentas de forma a poder servir ao próximo. O médico, a formação, a lógica fundamental do médico deve ser sempre servir ao próximo. E aí, servir ao próximo de uma forma sempre com excelência e cada vez mais qualidade. Essa tecnologia tem cada vez mais multiplicado esses aplicativos. Hoje, com o celular, por exemplo, eu consigo controlar a quantidade de passos, doutor, que eu faço durante o dia, através do aparelho celular. Eu sei se eu fiz menos ou mais atividade física durante o dia, por exemplo. E aí eu posso calcular se eu estou em falta ou não com a minha atividade física. Eu imagino que o senhor deve receber muitos pacientes que são bitolados nessa história de internet, não pode sentir uma dor, que já vai lá, já vai consultar, já vai não sei o quê, já chega com o diagnóstico pronto na mesa do senhor, já chega com o remédio que ele precisa tomar, de quanto e quantas vezes, aí o senhor dá aquela freada. Tem muita gente assim ou não tem? Tem, e aí a gente compreende, claro, a tecnologia ela está à disposição de todos, mas como eu falei no início, não substitui o médico, realmente não substitui. O médico é aquela pessoa que estudou ali pelo menos 6 anos até se tornar médico, e depois vai lá fazer 2, 4, 6 anos de residência médica, para que ele possa exercer aquela determinada especialidade de uma forma plena e enfim, está ali com tudo integrado para ofertar à população melhor cuidado. A população, às vezes, chegam, os pacientes, com um diagnóstico que acham que está certo, dado pelo Google ou por um outro dispositivo assim, e, na verdade, acaba alertando de forma indevida, né, criando certos medos de forma não fundamentada. Então, o que a gente procura é tentar mostrar ao paciente a importância do papel do médico nesse processo e, na maior parte das vezes, alertá-los para certos caminhos, para não seguirem certos caminhos que, enfim, o autodidata, nesse caso, não tem aplicação. Hoje em dia, doutor, a gente já está discutindo o uso eficiente da chamada IA, né? A inteligência artificial. Como é que essa tecnologia ela pode ser também utilizada pela medicina para aprimorar esses procedimentos? O senhor já pode abordar alguma coisa sobre esse assunto e o uso da inteligência artificial na medicina? Ele já vem sendo usado, a inteligência artificial. Algumas especialidades usam bastante, como a parte da radiologia. Você consegue hoje cada vez diagnósticos mais precisos, a anatomopatologia também usa bastante, e cada vez mais a gente vai vendo a incorporação desses da inteligência artificial,
e também de outros dispositivos, como a telemedicina, cada vez mais criando corpo. A gente, na faculdade, por exemplo, tem um ambulatório de telemedicina. Então, você está em Juazeiro do Norte e você precisa de um especialista lá no Rio ou em São Paulo para uma doença bastante específica, e esse especialista tem condição de atender aquele paciente. Existe todo um aparato, um aparelho para isso, e tem condição de atender junto com você aquele paciente e poder dar uma opinião. Isso hoje já é regulamentado, inclusive, pelo Conselho Federal de Medicina, então mostrando a seriedade da prática. Então, portanto, é um caminho sem volta. Mas felizmente a gente está caminhando, a gente caminhou muito nesses últimos anos, como não se caminhou aí nas últimas décadas. Eu acho que foi um acelerado importante. Se é que a gente pode dizer que a pandemia trouxe algum benefício, né, doutor? Acho que para a saúde não é nenhum benefício, é um aperfeiçoamento do uso da tecnologia para fortalecer ainda mais os métodos de atendimento ao paciente. E a telemedicina veio realmente como uma grande iniciativa fortalecida por meio das condições, obviamente, que a pandemia nos impôs, mas que certamente tem sido aprimorada e fortalecendo cada vez mais a ampliação dos serviços de saúde às comunidades do país inteiro, não é? Exatamente. Se tem alguma coisa que se a gente pode dizer assim, né, realmente foi um salto, um ponto importante, uma herança importante, foi a condição da gente, da telemedicina, sem dúvida nenhuma, foi algo que restou, digamos, positivo naquele período terrível. Mas o fato da gente poder também se comunicar online, por exemplo, eu estou falando com você, a gente consegue conversar bem, a gente consegue se ver, consegue estabelecer uma conexão e não estamos aí no mesmo lugar físico, né? Então, isso também foi uma outra coisa bastante importante que foi sendo aprimorado. Doutor, e pensando numa perspectiva futura, pensando numa perspectiva para os próximos anos, o senhor acha que a gente tem ainda como usufruir ainda mais do uso da tecnologia? De que forma a ciência e a medicina vão ser impactadas ainda mais com o uso de todas essas inteligências, desses equipamentos muito sofisticados? Antigamente, doutor, você sofria uma queda, precisava bater um raio-x. Aí a chapinha lá era feita, o médico botava no negócio. Hoje em dia você recebe no aparelho celular a imagem, tem um laudo, tem não sei o quê. Ou seja, vai avançando. E para frente, como é que vai ser? O senhor já tem uma perspectiva de como é que será o futuro da medicina? Eu acho que cada vez mais programas inteligentes, aparelhos que consigam interagir com o médico vão sendo desenvolvidos, e mais uma vez o saldo é positivo para o paciente que precisa, e também como ferramenta de gestão. Então, a inteligência artificial, ela vai ser cada vez mais usada, incorporada na gestão em saúde, fazendo com que os gestores de saúde possam enxergar muito exatamente, muito precisamente ali aquele determinado problema e ofertar o tratamento necessário, de uma forma, seja alocando recursos de forma adequada, seja alocando pessoal de forma adequada, que muitas vezes a gente acaba não vendo, não percebendo na gestão. Então, eu acho que vai ser um avanço, a gente vai caminhar muito, tanto na questão assistencial, tanto em relação à questão da gestão em saúde. Doutor, e aí eu vou fazer duas perguntas em uma. Por exemplo, o médico que não teve essa formação que os novos cursos de medicina estão oferecendo, que é o uso da tecnologia, ou seja, são médicos que tiveram a prática do lidar com o paciente olho no olho e ter que se adaptar. Como é que funciona esse processo de adaptação a essas novas tecnologias? A segunda pergunta é a seguinte: em relação às críticas que o uso exacerbado dessa tecnologia através da medicina tem, obviamente, vem sendo levantadas, essas críticas no sentido de dizer que o médico hoje não olha mais no seu rosto, o médico não sei o quê, agora é tudo por tela. Também tem isso, né, doutor? Tem isso, e é importante isso ser levado em conta e considerado, sim. Na verdade, o que você falou, a questão do médico do olho, isso sempre vai existir, isso nada substituirá, isso é um vínculo sagrado que existe desde a época de Hipócrates. E isso, a gente está com essa tecnologia, essas ferramentas, são para que o médico possa ter mais tempo para olhar no olho do seu paciente, que o médico possa ter mais tempo
para estar ao lado do seu paciente, para estar conectado ao seu paciente, para estar ali lutando pelo melhor do seu paciente. E não fazer com que usar essas ferramentas para que fique mais distante e que o paciente vire um cliente, que é o que o médico não pode conceber. E sobre os profissionais que, vamos dizer assim, sentem mais dificuldade com o uso dessa tecnologia, é fácil ou é difícil essa adaptação, doutor? Talvez num primeiro momento possa parecer difícil, mas na verdade não é. Existem vários cursos sendo ofertados gratuitamente, tanto por instituições privadas, como o Sírio-Libanês em Einstein, como Fundação Getúlio Vargas, como também o Ministério da Saúde tem diversos cursos que podem ser feitos. Então, são cursos bastante didáticos, bastante simples. É evidente que a gente sempre essa adaptação do novo, para mim, eu também não tive essa formação, e a gente vai entendendo a importância disso. O médico tem muito a adaptabilidade, é uma característica do médico. Então, quando ele vê que aquela determinada tecnologia vai, de alguma forma, proporcionar ao seu paciente o melhor cuidado, ele vai se esmerar e vai se esforçar em buscá-la. Sempre, obviamente, pelo bem do paciente, para oferecer o melhor tratamento, o tratamento adequado ao seu paciente. Doutor, tem a música que diz que o futuro já começou e eu acho que nós já estamos no futuro, viu? Quem diria que a gente estaria vendo cirurgias sendo realizadas através de vídeo? É um negócio realmente muito, muito avançado e que bom que veio para avançar e trazer novas perspectivas, e até mesmo com o uso da tecnologia você consegue se adiantar a diagnósticos que salvam vidas, não é? Verdade, isso aí realmente é um ganho imenso para todos. Doutor Álvaro Madeira Neto, conversando conosco ao vivo aqui no nosso Ponto de Vista. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Ponto de Vista. Sempre abrindo aqui um espaço na sua agenda para conversar com a nossa audiência. Muito grato mais uma vez. Estamos à disposição e até a próxima. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço, Alexandre. Até logo.